Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É hora de reiniciarmos mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Acomode-se e, se você já pegou sua Bíblia, abra no capítulo 15 de João. Já estudamos os primeiros 17 versículos desse capítulo que registram a ilustração que Jesus fez da videira e dos seus ramos. Se você conhece o Velho Testamento, já deve ter percebido que esta é uma ilustração conhecida nas Escrituras. No Velho Testamento, profetas como Isaías, Jeremias e Ezequias ilustraram Israel como a videira e, geralmente, uma videira infrutífera. Israel degenerado, fora do lugar, que deveria estar como nação e povo, foi ilustrado como uma videira no Velho Testamento. E é por isso que alguns teólogos acreditam que Jesus usou a ilustração "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor", afirmando que ele não era aquela videira com a qual eles estavam familiarizados. Eu sou a videira verdadeira. Para outros teólogos, Jesus estava dizendo que salvação, paz, fruto do Espírito, vida mais abundante, nada disso poderia ser encontrado apenas sendo parte de Israel, mas sim em uma união vital com ele. Esta ilustração é tão rica, não é? Mas vamos agora prosseguir com o nosso estudo e, para isso, acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 18 a 27 do capítulo 15 de João, que diz assim: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem deles. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão a vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Seria melhor que não houvesse divisão entre os capítulos 15 e 16. Então, vamos continuar lendo o texto bíblico até o versículo 4 do capítulo 16, que diz assim: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Esses versículos começaram a preparar os discípulos para o que estava para acontecer. Perseguição e sofrimento. Você que conhece um pouco da história da igreja sabe que nos 3 primeiros séculos da igreja era contra a lei seguir a Cristo. Houve grandes ondas de perseguição contra os seguidores de Cristo. Por isso, não foi construída nenhuma igreja nesse período. A igreja daqueles tempos se reunia nas casas, em grego, oikos. Eles se reuniam em casas e, às vezes, um pequeno número de pessoas se reunia em catacumbas. A maioria da orientação no Novo Testamento para a igreja foi dada para uma igreja com essa estrutura pequena, que se reunia em casas. Durante esse tempo em que os crentes foram perseguidos, eles devem ter se lembrado muito dessas palavras de Jesus, porque elas foram uma preparação para a perseguição que viria. Vamos retomar o que houve por ocasião da última ceia, desde o início do capítulo 13. Jesus tinha encerrado seu ministério público
e se retirou com os 12 judeus apóstolos para celebrar com eles a Páscoa dos judeus. Interessante que Jesus transformou aquele sacramento judaico, a Páscoa dos judeus, em um sacramento cristão, ou seja, a comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia, ou a mesa do Senhor, conforme o nome com o qual você está familiarizado. Foi nesse contexto que aconteceu o que chamamos de o último retiro de Jesus com aqueles homens. Jesus os havia recrutado em um retiro lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e também em Marcos 13 e João 6. Jesus os escolheu para fazerem um seminário de 3 anos com ele, e agora tinha chegado a hora da graduação, em que eles começariam a pôr em prática tudo o que tinham aprendido. Aquele sermão de Jesus foi o discurso de formatura. Nos capítulos 15 e 16, Jesus os preparou para a perseguição que viria. Acho que aqueles homens reunidos com Jesus estavam morrendo de medo porque sabiam que a hostilidade entre Jesus e as autoridades religiosas tinha atingido o ponto máximo. Já havia um complô para matar Jesus e a prisão dele estava sendo planejada. Eles sabiam que a liderança religiosa usaria a força de Roma para prender Jesus. Eles suspeitavam disso e estavam com medo. É importante que tenhamos em mente o contexto histórico em que estas palavras de Jesus foram pronunciadas. Elas eram uma preparação para a perseguição que se iniciaria apenas algumas horas depois e que duraria 3 séculos. Vamos agora enfocar as palavras da segunda metade do capítulo 15, versículo por versículo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. É interessante observar que Jesus previu que o sistema do mundo os odiaria e destacou: tenham em mente que antes o mundo me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Jesus usou a palavra mundo, referindo-se à filosofia do mundo. Qual é a filosofia do mundo? Bem, ela muda de tempos em tempos, mas, no geral, não é cristocêntrica, não é uma filosofia que tem Deus como centro. A filosofia do mundo é humanista e raramente no decorrer da história houve momentos em que Deus e Cristo estiveram no centro dela. Jesus estava sendo bem realista com os discípulos. Lembrem-se que antes de odiar vocês, o mundo também me odiou. O mundo vai odiar vocês porque vocês não pertencem ao mundo. Vocês não têm a mesma visão, nem a mesma filosofia de vida, nem os mesmos valores que o mundo tem. Jesus apresentou uma boa descrição do que é a igreja quando disse: eu os escolhi, tirando-os do mundo. Encontraremos a mesma ideia no capítulo seguinte, quando Jesus foi orar por si mesmo. As palavras tirando-os do mundo são a base para a igreja. A igreja é a eclésia de Deus. Você deve lembrar desse detalhe porque nós já falamos. Vou repetir, a igreja é a eclésia de Deus, ou seja, os chamados, os separados. Né? Chamados para quê? Chamados para fora do mundo. Todos nós, seguidores de Cristo e uma parte de sua igreja, somos pessoas fora deste mundo, chamados para segui-lo. E isso quer dizer que estamos marchando em um ritmo diferente do que o mundo marcha. Jamais podemos esquecer disso. Não devemos nos surpreender com os valores, visão e objetivos do mundo, tão diferentes dos nossos. Não podemos ficar chocados quando os valores do mundo ficam tão distantes dos valores de Cristo. Devemos ser realistas e não podemos esperar que esses valores coincidam. Quando Tyndale foi perseguido por ter traduzido a Bíblia para a língua comum do povo, ele disse: olha, era exatamente isso que eu esperava, perseguição. Esta é uma visão realista do mundo, de Cristo, que está dentro de nós e ao nosso lado. Eu gosto do lado positivo dessa história. Jesus também disse: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, e Jesus disse isso no capítulo 3, versículo 16, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Jesus disse isso quando lavou os pés dos discípulos e repetiu: se me perseguirem, também perseguirão vocês. E agora o lado bom da história: se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Em outras palavras, vocês estão lidando com o mesmo mundo que eu lidei, e talvez a maioria das pessoas do mundo tenha me perseguido, mas alguns creram. Por isso podem contar que a maioria vai persegui-los, mas existe esta esperança de que alguns obedeceram ao meu ensino. Um exemplo disto são vocês, e também obedecerão a vocês, então, aqueles que me obedeceram. É um desafio e tanto, não é? Não devemos esperar uma resposta positiva do mundo. Eles são anticristo, ou seja, não querem saber,
de Cristo, bem como seus valores e filosofias são assim também anticristo. Eles são intelectualmente prepotentes e arredios ao que tentamos anunciar. Devemos ser realistas o suficiente para saber que foi assim que eles agiram com os profetas, com Paulo, com Pedro e com o próprio Senhor Jesus. Jesus disse: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Eles tratam bem os falsos profetas. Por isso, não podemos esperar o prêmio de melhor cidadão e de bom companheiro quando pregamos o Evangelho. Ao mesmo tempo, também existe esperança. Entre os mais hostis e arredios ao Evangelho, entre os piores pecadores, houve aqueles que obedeceram ao ensino de Jesus, que responderam ao ministério de Pedro e de Paulo e até dos profetas. É empolgante ver que podemos ter esta esperança. Não sabemos quem são aqueles que responderão positivamente ao Evangelho, não sabemos quem são eles, mas sabemos que eles aparecerão. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Deus avisou Paulo que pessoas se salvariam. Ele só tinha que anunciar o Evangelho e ia acabar descobrindo quem eram aquelas pessoas. E aos romanos Paulo disse: sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. É isto que vale quando anunciamos o Evangelho, anunciar na plenitude da bênção de Cristo e saber que mesmo que a maioria das pessoas não aceite e até persiga alguns, aqueles que foram chamados vão obedecer ao nosso ensino, assim como aqueles responderam ao ensino de Jesus. Jesus continuou dizendo: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Observem como continuadamente Jesus ligava a rejeição dele à do Pai e a do Espírito, ou seja, se rejeitassem um, estariam rejeitando os três. Quem receber aquele a quem eu enviar, a mim recebe o Pai. Mas se rejeitarem o meu mensageiro e me rejeitarem, estarão rejeitando ao Pai também. Estão todos no mesmo pacote, não há como separá-los. Por isso Jesus reforçou: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Que pena, o nosso tempo hoje já está acabando, mas programe-se para estar conosco no próximo programa, porque nas palavras dos capítulos 15 e 16 de João existem ainda muitas lições que eu quero compartilhar com você. Saiba que, estudando a Bíblia Sagrada, meditando na Palavra de Deus, encontramos força e vitória no nosso dia a dia. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.